Imagine isso. Você está sozinho em casa, a luz do abajur piscando fracamente, e de repente ouve um sussurro baixo vindo do armário. Não é imaginação, é um nome, teu nome, murmurado por alguém que você nunca viu, mas que te conhece melhor do que qualquer um. E se eu te disser que isso aconteceu de verdade, com pessoas comuns como você, em casas que pareciam seguras, mas escondiam invasores que rastejam pelas sombras, roubando não só objetos, mas pedaços da sua sanidade? Aqui é o Corvena, e nesta noite eu vou revelar 3 histórias reais de invasões domiciliares que viralizaram na internet, cheias de mistério psicológico que vão te deixar gelado, questionando cada rangido no escuro do seu quarto. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode te fazer trancar todas as portas e ainda assim não dormir. Se inscreva agora e ative o sininho para não perder mais relatos que vão te arrepiar até os ossos. Vamos começar o primeiro pesadelo. Era uma noite comum de outono em uma pequena cidade suburbana, onde as casas se alinhavam como sentinelas silenciosas sob o céu nublado. E o ar carregava o cheiro úmido de folhas caídas, misturado ao leve aroma de fumaça de lareiras distantes. Sara, uma professora de 32 anos, vivia sozinha em uma casa modesta de 2 andares que herdara dos pais. Um lugar cheio de memórias aconchegantes, mas agora ecoando com o vazio de uma vida solitária após o divórcio. Ela adorava a rotina, chegar do trabalho, preparar um chá quente e se aninhar no sofá com um livro de mistério, enquanto o vento sussurrava contra as janelas antigas. Mas naquela noite, algo mudou. Um som sutil, como um suspiro abafado vindo do sótão, a fez pausar. Deve ser o gato do vizinho, pensou ela, ignorando o arrepio que subia pela espinha. Sara não tinha gatos, e o sótão estava trancado há anos. Os dias se arrastavam e os sons se intensificavam. Não barulhos altos que chamariam a polícia, mas aqueles que corroem a sanidade aos poucos. Um arrastar de pés no corredor à noite, quando ela jurava estar sozinha. O cheiro estranho de suor e mofo que pairava no ar do banheiro pela manhã, como se alguém tivesse tomado banho enquanto ela dormia. E objetos fora do lugar, como a foto de família na mesa de cabeceira, virada de cabeça para baixo, com uma marca de dedo sujo no vidro. Sara começou a duvidar de si mesma. "Estou enlouquecendo?", murmurava para o espelho, vendo olheiras profundas se formarem sob seus olhos castanhos. Ela instalou câmeras de segurança baratas, daquelas que piscam uma luz vermelha reconfortante, mas as gravações mostravam apenas estática em momentos-chave, como se algo as sabotasse deliberadamente. Uma semana depois, veio a primeira nota. Encontrada debaixo da porta do quarto, escrita em letra tremida com tinta vermelha. "Eu vejo você dormir, Sara. Seus sonhos são tão doces quanto o medo em seus olhos." O coração dela parou. Quem sabia seu nome? Ela chamou a polícia, mas eles deram de ombros. Provavelmente uma brincadeira de adolescentes, disseram sem nem vasculhar o sótão. Mas Sara sentia olhos sobre ela o tempo todo, uma presença que respirava no mesmo ritmo que o dela, escondida nas sombras. Ela começou a dormir com as luzes acesas, o corpo tenso, ouvidos atentos a cada rangido da casa. O cheiro de mofo se espalhava, agora misturado a algo metálico como sangue seco. E os sonhos vinham carregados de visões de uma figura encapuzada, rastejando pelas paredes, sussurrando segredos que só ela conhecia, como o nome do ex-marido que a traíra anos atrás. Inspirada por relatos online que viralizaram, como o caso da Casa Assombrada de Amityville, onde uma família jurava que forças invisíveis os observavam, Sara decidiu investigar sozinha. Ela forçou a porta do sótão, o ar lá em cima denso e opressivo, carregado de poeira e algo podre.
No canto escuro, encontrou um colchão improvisado, latas de comida vazias e um caderno cheio de anotações, datas, horários, descrições minuciosas de sua rotina. Hoje ela chorou no chuveiro por 12 minutos. Tão vulnerável, seu estômago revirou. Alguém vivia ali, dentro de sua casa, como um parasita silencioso. Mas quem? Ela desceu correndo, trancando tudo, mas naquela noite o som veio de novo. Não do sótão, mas de debaixo da cama. Um sussurro rouco. Eu sou parte de você agora. A tensão crescia como uma corda esticada prestes a romper. Sara começou a notar mudanças em si mesma, lapsos de memória, como se partes do dia fossem apagadas. Feridas pequenas nos braços que apareciam do nada, como unhas cravadas na carne durante o sono. E visões periféricas de uma sombra que se movia sincronizada com a dela. Ela pesquisou na internet, encontrando fóruns obscuros sobre invasores fantasmas ou duplos malignos, histórias que viralizaram como a do homem que descobriu um estranho vivendo em seu porão por meses. Uma citação de um livro de Stephen King ecoava em sua mente. Às vezes, o monstro não vem de fora. Ele sempre esteve dentro, esperando para acordar. Se não fosse um invasor humano, e se fosse algo sobrenatural, uma manifestação de sua própria paranoia, alimentada pela solidão, os dias viraram noites de vigília eterna. Sara armou armadilhas, farinha no chão para capturar pegadas, alarmes improvisados com latas. Uma manhã acordou com farinha espalhada, mas as pegadas eram as dela mesma, descalças, sujas, como se ela tivesse andado sonâmbula pelo sótão. O pânico a consumiu. Ela chamou um amigo, Mark, para ficar com ela. Você está estressada, Sara. Vamos checar juntos. Subiram ao sótão e lá, no colchão, encontraram roupas dela, manchadas de suor, e o caderno agora com desenhos grotescos de seu rosto distorcido em gritos silenciosos. Mark empalideceu. Isso não faz sentido. Como você não notou? Mas enquanto desciam, Sara ouviu o sussurro novamente, vindo de dentro de sua própria cabeça. Ele não acredita. A revelação veio em uma noite de tempestade, quando os raios iluminavam a casa em flashes intermitentes e o trovão mascarava os sons. Sara acordou suando frio, sentindo mãos invisíveis em sua garganta. Ela correu para o espelho do banheiro e lá, refletida, não era só ela. Uma versão distorcida, com olhos vazios e um sorriso torto, piscava independentemente. O invasor não era um estranho. Era ela mesma. Anos de repressão após o divórcio haviam criado uma personalidade dissociada. Uma sombra que vivia no sótão durante blackouts mentais, invadindo sua própria mente. Os médicos mais tarde confirmaram transtorno dissociativo de identidade, agravado por estresse. Mas a virada chocante veio na terapia. Em uma sessão hipnótica, a sombra confessou ter matado o ex-marido, enterrado no jardim anos atrás, um crime que Sara esquecera. A polícia encontrou o corpo e Sara foi internada. Mas nas noites solitárias da clínica, ela ainda ouve o sussurro: eu nunca saí de casa. A noite caía pesada sobre a cidadezinha rural de Eldridge, onde as casas eram separadas por campos de milho que balançavam como um mar dourado sob a luz da lua. O cheiro de terra molhada e palha seca pairava no ar, e o silêncio era quebrado apenas pelo coachar distante de sapos. Denise, uma enfermeira de 28 anos, havia se mudado para uma casa térrea alugada há apenas 3 meses, buscando paz após um término traumático. A casa, embora antiga, era acolhedora, com paredes de madeira que rangiam com o vento e janelas que deixavam entrar o brilho prateado da lua. Denise gostava da solidão, do som da chaleira apitando enquanto preparava seu chá de camomila, mas naquela primeira semana de outubro, algo mudou. Um leve arranhar na janela da sala, como unhas contra o vidro, a fez congelar.
Ela olhou para fora, mas viu apenas a escuridão e o reflexo de seu próprio rosto pálido. Deve ser um galho, murmurou, tentando se convencer, embora o coração batesse como um tambor em seu peito. Os incidentes começaram pequenos, quase imperceptíveis, como se alguém estivesse testando sua sanidade. Denise encontrava pegadas de botas enlameadas na varanda pela manhã, mas elas desapareciam antes que pudesse fotografá-las. O rádio da cozinha, que ela nunca usava, ligava sozinho à noite, sintonizado em uma estação de estática que parecia murmurar palavras indistintas. Às vezes, ao acordar, sentia um peso no peito, como se alguém tivesse estado ali, observando-a dormir, o ar impregnado de um leve cheiro de cigarro e perfume masculino. Denise começou a trancar todas as portas e janelas obsessivamente, verificando-as 3 vezes antes de dormir. Mas o sentimento de ser vigiada só aumentava. Ela pesquisou na internet e encontrou histórias virais, como o caso do invasor de Ohio, um homem que viveu escondido na casa de uma família por semanas, deixando apenas pistas sutis. Uma noite, Denise decidiu instalar um aplicativo de câmera no celular, apontando-o para a porta da frente. Na manhã seguinte, o vídeo mostrava algo que a fez gritar. Às 3h17, a porta se abriu lentamente, revelando apenas escuridão, e depois se fechou sozinha. Nenhum vulto, nenhuma sombra. Apenas o rangido da dobradiça e o som de passos leves no assoalho. Ela chamou a polícia, mas como sempre, não havia sinais de arrombamento. O delegado, um homem de meia idade com olhos cansados, sugeriu: "Talvez seja só o estresse, querida. Mas tem vida própria." Mas Denise sabia que não era a casa. Era algo ou alguém que a conhecia intimamente. No dia seguinte, encontrou um bilhete dobrado dentro de seu livro favorito na cabeceira. "Você já me viu, Denise, mas não se lembra. Olhe nos meus olhos esta noite." A letra era grosseira, escrita com caneta preta, e o papel cheirava a mofo e tabaco. Desesperada, Denise começou a pesquisar a história da casa. Nos fóruns da internet, descobriu uma lenda local que havia viralizado anos antes. A casa pertencia a um homem chamado Elias, um recluso que desaparecera sem deixar vestígios na década de 80. Vizinhos juravam que ele nunca saíra da casa, que sua presença ainda rondava, aparecendo em reflexos de janelas ou em sonhos de moradores. Denise riu da ideia. Ela não acreditava em fantasmas. Mas naquela noite, enquanto tomava banho, o espelho do banheiro embaçou e uma mão invisível escreveu lentamente: "Eu sou Elias." Ela correu para fora, descalça, o cabelo pingando, o pânico sufocando qualquer pensamento racional. Ao voltar com um vizinho, o espelho estava limpo, mas o cheiro de cigarro pairava no ar. Denise começou a notar padrões. Os barulhos sempre vinham às 3h17 da manhã. Objetos pessoais, um brinco, uma escova de cabelo, até uma foto dela criança, apareciam em lugares errados, como se alguém estivesse brincando com sua memória. Ela instalou mais câmeras, agora com sensores de movimento, mas elas capturavam apenas vultos indistintos, como borrões de fumaça que desapareciam. Um padre local, chamado por desespero, realizou uma bênção, mas ao entrar na casa, ele empalideceu e saiu correndo, murmurando: "Isso não é humano." Denise encontrou um velho jornal na biblioteca municipal relatando que Elias, o antigo dono, havia sido acusado de ser um perseguidor antes de sumir, obcecado por uma jovem que morava na mesma casa. A jovem foi encontrada morta, sem sinais de violência, apenas com um olhar de terror congelado no rosto. O caso nunca foi resolvido. A tensão escalava e Denise mal dormia, sobrevivendo à base de café e energéticos. Ela começou a ver o homem em reflexos, uma figura alta, magra, com olhos fundos que pareciam sugar a luz. Ele nunca falava, mas seu olhar a seguia, como se soubesse tudo sobre ela. Uma noite, desesperada, Denise decidiu confrontar o que quer que fosse.
Armou-se com uma faca de cozinha e gritou para a escuridão: "Mostre-se, Elias!" O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer som. Então, o rádio ligou sozinho e uma voz grave, quase inumana, disse: "Você já me conhece, Denise." As luzes piscaram e no espelho da sala ela viu sua própria imagem, mas com os olhos dele, vazios, famintos, impossíveis. A virada veio quando Denise, exausta, desenterrou arquivos policiais antigos com a ajuda de um amigo jornalista. Eles descobriram que Elias nunca existiu. Não havia registros concretos, nenhuma certidão, apenas histórias e rumores. O verdadeiro invasor era a casa, ou, mais precisamente, algo que se alimentava da mente de quem a habitava. Psiquiatras consultados sugeriram que Denise sofria de uma alucinação coletiva induzida, um fenômeno raro onde a psique de uma pessoa projeta uma entidade fictícia tão vívida que parece real. Mas a revelação final, a que a quebrou, foi encontrar em um canto do porão uma caixa com fotos polaroides dela mesma, tiradas enquanto dormia, em ângulos impossíveis, com datas que remontavam a semanas antes de ela se mudar. Ao lado, um bilhete: "Você me criou, Denise. Agora eu fico." Ela queimou a casa naquela mesma noite, fugindo, enquanto as chamas consumiam tudo. Mas mesmo em um novo apartamento, longe dali, o cheiro de cigarro a segue, e às 3h17 ela ainda ouve o rádio ligar, sussurrando seu nome. "Ei, você ainda está aí, com o coração acelerado, olhando para os cantos escuros do seu quarto? O que achou dessas histórias até agora? Está sentindo aquele arrepio na nuca, como se algo estivesse te observando enquanto assiste? Comente uma palavra: invasor, para eu saber que você chegou até aqui. E não pare agora, porque as próximas histórias vão te puxar ainda mais fundo nesse pesadelo, com mistérios que vão fazer você questionar cada reflexo no espelho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dessas histórias que vão te deixar desconfiado até do silêncio. Agora voltamos às histórias. Nas profundezas de uma vizinhança esquecida, nos arredores de uma cidade industrial decadente, onde o ar carregava o cheiro persistente de ferrugem e chuva velha, e as casas de tijolos desgastados pareciam se inclinar umas contra as outras como segredos mal guardados, morava uma família comum chamada os Harlow. David, um mecânico de 45 anos, com mãos calejadas e um coração cansado. Sua esposa Lena, uma contadora que trabalhava de casa, com olhos sempre vigilantes atrás de óculos finos. E sua filha adolescente, Mia, de 16 anos, obcecada por redes sociais e histórias de terror que viralizavam online. Eles haviam se mudado para aquela casa vitoriana de 3 andares há 6 meses, atraídos pelo preço baixo e pela promessa de um recomeço após a perda do emprego de David. O porão era o único lugar que eles evitavam. Úmido, escuro, com pilhas de caixas antigas dos antigos donos, e um cheiro de terra molhada que subia pelas frestas do assoalho como um sussurro proibido. Mas naquela noite de inverno, quando a neve abafava todos os sons externos, o porão começou a falar. Tudo começou com Mia. Ela estava no quarto, iluminada apenas pela tela do celular, rolando por threads virais sobre invasores escondidos em casas. Histórias que faziam seu coração acelerar de excitação mórbida. Uma, em particular, que havia explodido no TikTok, contava sobre uma família que descobriu um homem vivendo em seu sótão por anos, alimentando-se de sobras e observando suas vidas. Mia riu nervosa, mas ao deitar, ouviu um arranhar fraco vindo de baixo, como unhas raspando concreto. Deve ser o encanamento, pensou, puxando as cobertas sobre a cabeça, ignorando o frio que se instalava em seus ossos. Na manhã seguinte, encontrou uma marca na porta do porão, uma mancha de mão suja, como se alguém tivesse tentado abri-la do lado de dentro.
Ela mostrou aos pais, mas David deu de ombros. Casas velhas têm fantasmas, mas são só barulhos. Lena, no entanto, sentiu um arrepio. Ela jurava ter ouvido vozes baixas durante a noite, conversas murmuradas que pareciam discussões familiares ecoando do subsolo. Os dias viraram uma sinfonia de inquietações sutis. O cheiro do porão se espalhava pela casa, agora misturado a algo orgânico, como decomposição lenta. Objetos desapareciam. O relógio de pulso de David, encontrado dias depois na escada do porão, coberto de poeira. O colar de Mia, reaparecendo no balcão da cozinha com um cabelo loiro que não era de ninguém da família. Lena começou a notar padrões nos sons, não aleatórios, mas ritmados, como passos sincronizados com os dela quando cozinhava, ou risadas abafadas quando a família jantava. Ela instalou um cadeado novo na porta do porão, mas à noite ouvia o clique da fechadura se abrindo sozinha, seguido de um silêncio opressivo que fazia o ar parecer mais pesado. Inspirada por casos reais que viralizaram, como o da mulher no porão em uma casa no Japão, onde uma senhora descobriu uma intrusa vivendo em seu armário por meses, Lena começou a duvidar de tudo. Uma citação de um relato anônimo em um fórum de terror a assombrava. O pior não é encontrar o invasor, é perceber que ele sabe mais sobre você do que você mesmo. Mia, curiosa e imprudente, decidiu investigar. Uma tarde, enquanto os pais estavam fora, ela forçou a porta do porão com uma chave de fenda. O ar lá embaixo gelado e viscoso, carregado de um fedor que a fez engasgar. Desceu os degraus rangentes, a lanterna do celular tremendo em sua mão, iluminando paredes rachadas cobertas de mofo e caixas empilhadas como tumbas. No canto mais escuro, encontrou um colchão improvisado, em cobertores velhos, e ao lado, um prato com restos de comida. Exatamente o jantar que Lena havia preparado na noite anterior, mas que ninguém tocara. Seu coração disparou. Alguém estava roubando comida da geladeira durante a noite? Ela vasculhou mais, encontrando um diário amarelado, páginas cheias de anotações em letra infantil. Hoje, Mia brigou com a mãe. Ela chora no quarto. David bebe escondido. Lena sonha com o bebê perdido. Mia congelou. Como alguém sabia sobre o aborto espontâneo de Lena anos atrás, um segredo que nem ela conhecia direito. Um som veio de trás. Um sussurro suave, como uma criança cantando uma canção de ninar distorcida. Apavorada, Mia subiu correndo, trancando a porta, mas os sussurros não pararam. Agora, eles vinham das paredes, das saídas de ar, infiltrando-se nos sonhos da família. David começou a ter pesadelos com uma figura pequena, encurvada, rastejando pelos dutos, olhos brilhantes na escuridão. Lena encontrou desenhos feitos de giz na parede do quarto. Retratos da família, mas com rostos distorcidos em expressões de pavor e uma quarta figura ao fundo, sorrindo. Eles chamaram a polícia, que desceu ao porão e encontrou nada. Nenhum colchão, nenhum diário, apenas poeira e ecos. Vocês estão imaginando coisas, disse o oficial, mas seus olhos traziam dúvida ao sentir o cheiro persistente. A família começou a se desintegrar. Brigas constantes, paranoia crescendo como mofo nas paredes. Mia parou de dormir, obcecada por câmeras que instalou, capturando vultos que desapareciam ao replay. Uma noite de nevasca intensa, quando o mundo lá fora era um véu branco e silencioso, os sussurros se tornaram vozes claras. David acordou suando, ouvindo seu nome sendo chamado do porão. Desceu armado com um taco de beisebol, o coração martelando, o ar frio mordendo sua pele. Lá embaixo, no escuro, encontrou a figura, pequena, magra, vestida com trapos que pareciam roupas antigas da família. "Quem é você?" gritou ele, a voz ecoando. A figura se virou lentamente, revelando um rosto pálido, infantil, com olhos que refletiam os dele. "Eu sou o que vocês esqueceram", sussurrou. A voz múltipla, como várias crianças falando ao mesmo tempo. David atacou.
Mas o taco atravessou o ar vazio e a figura se dissolveu em sombras que rastejaram pelas paredes. Lena e Mia desceram ao ouvir os gritos, encontrando David no chão, murmurando incoerências. Juntas, elas vasculharam o porão novamente, encontrando uma parede falsa, escondida atrás de caixas. Atrás dela, um quarto secreto, cheio de brinquedos velhos, fotos amareladas de uma família anterior e um recorte de jornal de décadas atrás. Tragédia em casa assombrada. Crianças desaparecem após incêndio, corpos nunca encontrados. As crianças, gêmeos de 10 anos, haviam sido dadas como mortas, mas rumores diziam que sobreviveram, vivendo como fantasmas nas entranhas da casa, invadindo as vidas de novos moradores para roubar o que perderam: família, calor, memórias. Mas a virada chocante veio quando Mia reconheceu o rosto nas fotos, idêntico ao de uma visão que tivera em sonhos. E ao examinar de perto, notou que as crianças não envelheciam nas imagens manipuladas. Não eram fantasmas, eram algo pior. Sobreviventes deformados por anos de isolamento, mutados pela escuridão e pela loucura, que se multiplicavam em alucinações coletivas, induzidas por gases tóxicos vazando do porão. Um segredo químico de uma fábrica antiga próxima. A família fugiu naquela noite, deixando tudo para trás. Mas os sussurros os seguiram, em carros, até em sonhos distantes. David foi internado, diagnosticado com esquizofrenia induzida. Lena se divorciou, carregando a culpa. Mia, agora adulta, posta vídeos virais sobre a experiência, questionando se as crianças eram reais ou uma manifestação de traumas familiares reprimidos. Em noites quietas, ela ainda ouve: "Volte para casa, nós sentimos sua falta." O porão, dizem os novos donos, permanece silencioso, por enquanto. Essas 3 histórias de invasões que acabamos de desvendar não são apenas relatos. Elas são lembretes sombrios de que o mal pode estar mais perto do que imaginamos, rastejando pelas paredes da nossa realidade, esperando o momento perfeito para sussurrar seu nome. O mais antigo e mais forte é o medo do desconhecido. E essas vítimas descobriram que o desconhecido pode morar debaixo da sua cama, no reflexo do espelho ou atrás de uma porta trancada. Mas isso não acaba aqui. Imagine o que mais eu tenho guardado para você. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e comente abaixo qual história te deixou mais paranoico. Porque se você achou isso perturbador, espere até os próximos vídeos, que vão te arrastar para abismos ainda mais profundos de terror. Não perca tempo, o escuro está esperando. E ele sabe que você está sozinho. Me diga do que você tem medo.